Boa noite, caríssimos ouvintes. Aqui estamos mais uma vez em nossa jornada de cura pela medicina espiritual através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. No programa anterior, falamos sobre a palavra cura. Muito bem, nós já celebramos nesta jornada, em programas anteriores, que a cura pela ciência médica ela deve vir com o diagnóstico e com tratamento clínico ou cirúrgico. A cura pelas energias, pela medicina vibracional ou medicina das energias, também é uma poderosa ferramenta de cura. Aqui se inclui a homeopatia, a acupuntura, a radioterapia, etc. Então, é uma medicina que se utiliza das energias. Pode acontecer a cura sem ajuda médica, pelo nosso próprio sistema imunológico. Seria o que a medicina chama de cura espontânea. Esta cura pode acontecer para um resfriado comum, ou pode acontecer para uma doença rotulada de incurável. É a cura inexplicável à luz da ciência médica. Existe também a cura mental, ou cura pelo poder da mente, ou cura pela energia mental. Aqui, um curador pode ser um psiquiatra, um psicólogo, um hipnotizador, um leigo, que invoca vários poderes para despertar a cura via poder da mente, por verdadeira sugestão. E quase certo que quase todas as doenças nascem primeiro na mente. Ora, se a mente cria doença, por reversão, a mente pode também curar doença. A palavra mágica da cura mental é a sugestão. O necessitado de cura recebe, de alguma forma, uma sugestão ou convencimento de que a cura vai acontecer. A fé, a cura nesta verdade, a fé, ou crer nesta verdade, pode produzir a cura. É a cura mental, muito presente em igrejas e religiões outras, que as intitulam de cura espiritual. A cura mental tem uma natureza diferente da cura espiritual. Não esqueçam, para a ciência médica, nós somos corpo e mente. Para a medicina espiritual, nós somos corpo, mente e espírito. Então, a cura mental acontece pelo poder da mente. A cura espiritual acontece pelo poder do espírito. Espírito com E maiúsculo, sinônimo de Deus. Muito bem. Quando pedimos cura, precisamos de fato entender o que pretendemos dizer com esta palavra cura. Porque cura no mundo material tem um significado de cura no reino espiritual. Vamos recordar pela sua importância. Cura no sentido físico, material ou científico da ciência médica significa a cura das doenças do corpo físico e de doenças mentais, entendendo-se que no corpo físico temos células, tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos. E aqui inclui-se também nossos sensores físicos, nossos informantes físicos, visão, audição, olfato, paladar e tato. Se tudo estiver funcionando em perfeita harmonia, somos saudáveis e temos vida. Se algum desses sistemas funciona mal, estamos com vida, mas doentes. Se algum desses sistemas param de funcionar, podemos ir a óbito. Quem tem todos esses sistemas em perfeito funcionamento não precisa de tratamento, assim não precisa de cura. Esta é a lógica física ou científica da ciência médica. Porque para esta ciência médica, repetindo, nós somos corpo físico e mente.
como sinônimo de pensamento e comportamento. Mas para o reino espiritual é bem diferente. Nós somos corpo, mente e espírito. Ou melhor, pela hierarquia, nós somos espírito, mente e corpo. Para o reino espiritual, a mente é o laboratório das doenças. Primeiro a doença acontece na mente, para depois se manifestar no corpo. Para o processo de cura aqui, a mente tem que ser curada antes, para por decorrência, a cura acontecer no corpo. O ser espiritual que somos não adoece nunca. Assim, o reino espiritual celebra que nós temos 7 saúdes, e não uma só. Saúde física, saúde mental, saúde espiritual, saúde emocional, saúde afetiva, saúde social e saúde financeira. O ser espiritualmente saudável é saudável no corpo, na mente, no espírito, nas emoções, nos afetos, no social e no financeiro. Sim, até no financeiro. Nós vamos falar mais que um programa sobre como é a visão espiritual de nossa saúde financeira, do balanço entre nossa receita e nossa despesa. Para o mundo material, em especial para a ciência médica, a cura é desejável, mas nunca será uma certeza. E para a ciência médica, inúmeras doenças recebem o estigma de doença incurável. Também o foco da ciência médica é resolver ou tratar a doença. Mas antes temos que fazer o diagnóstico. No mundo espiritual, o foco não é a doença, é o doente. E o tratamento visa o doente. Aqui não importa o diagnóstico, porque o reino espiritual ignora a doença. No reino espiritual, a doença não existe. O reino espiritual é o reino da criação, mas a doença não foi criada por ele. A doença não é filha do reino espiritual. Logo, o reino espiritual ignora a doença, porque ela aqui não existe. O foco aqui é sempre o doente. O reino espiritual é o reino de toda possibilidade. Logo, aqui não existe o impossível. E se aqui não existe o impossível, logo aqui não existe o incurável. Aqui a cura tem que atender ao necessitado de cura. Não importa quem ele seja, desde que seja necessitado de cura física, mental, emocional, afetiva, social ou financeira. Veja, não falamos em doença espiritual. É uma impropriedade falar em doença espiritual, pois aqui, medicina espiritual pode ser traduzida por medicina de Deus. Ora, doença espiritual aí teria que ser traduzida por doença de Deus. Isto soa muito mal. Deus doente? Então, o que entendemos é que doença espiritual poderia significar desconhecimento espiritual. Então, se vocês imaginarem uma escala de ascensão espiritual, existem seres com conhecimento espiritual melhor e existem seres com desconhecimento espiritual total, e estes são a maioria. Então, doença espiritual poderia ser interpretada como desconhecimento espiritual. Esse desconhecimento espiritual é uma verdadeira epidemia, porque a maior parte dos seres humanos desconhecem totalmente o lado espiritual, do reino espiritual, né? Assim, é por isso que eles se tornam necessitados de cura. Quanto maior a ascensão espiritual, menor a necessidade de cura. E menor a necessidade de medicina espiritual ou do milagre de cura. Jesus Cristo precisava de milagres para si próprio? Claro que não. Ele fazia milagres para os necessitados, mas não para si mesmo.
Também referimos que no reino espiritual temos 7 saúdes. Nosso equilíbrio de saúde, assim, é variável durante toda a nossa vida. Imagina sermos saudáveis cada dia da nossa vida nas nossas 7 saúdes. Se você se considerar saudável em suas 7 saúdes, isto é a maior, eu disse a maior de todas as bênçãos que um ser humano pode receber. É o maior prêmio, o maior de todos os presentes possíveis de serem recebidos em toda esta nossa vida planetária na Terra. Se você se incluir aqui um ser saudável total, você é um curado. E não precisa do milagre de cura. Este rótulo, este título de curado, foi atribuído a muitos sábios, iluminados, pregadores, apóstolos, iogues, santos e até o Messias. Mas você não precisa ser um santo para se tornar um curado. O curado não precisa ter títulos de nobreza. Este presente de curado não tem preço, por isso não se compra. E não tem aqui privilégios ou privilegiados. A cura médica, quando acontece, é provisória e a mesma doença pode voltar. É o que a ciência médica chama de recidiva da doença. Seria a repetição da mesma doença no mesmo indivíduo. A cura espiritual não necessita de diagnóstico, pílulas, remédios, hospitais, centro cirúrgico ou UTI. A cura espiritual não recidiva. Se recidivou a doença, não foi cura espiritual. Porque a cura espiritual é definitiva. Eu disse definitiva. E a doença não volta jamais. Como no reino espiritual a lógica matemática é diferente, se você doar, você fica com mais, porque a lógica física é, se você doar, você fica com menos. Veja que a lógica física, material, científica, ela em muitos sentidos, ela é antagônica à lógica espiritual. Então o curado, que é o ser integral, total, definitivo, ele não precisa da medicina espiritual nem do milagre de cura. Ele fisicamente está bem, mentalmente ele está bem. Ele sempre busca ascensão e conhecimento espiritual. Ele tem equilíbrio emocional. Ele tem afeto e recebe afeto de seu próximo ou distante. Ele tem paz social no lugar onde vive. E tem equilíbrio financeiro entre receita e despesa. Assim ele é mesmo um curado. E por receber um presente desta magnitude, a forma dele agradecer a Deus por este presente recebido é se tornar um curador, distribuindo cura aos carentes e necessitados. Na lógica espiritual, somente um curado total pode ser um curador. Copiando Paulo apóstolo, trabalhe duro para você poder ajudar mais e mais os necessitados. O curador é um ser de luz, é iluminado. Ele é o legítimo representante de Deus. Aliás, ele é um enviado de Deus. Vamos agora, depois da palavra cura, vamos entender o que é o curador espiritual. Qual o seu papel e de que modo ele pode conseguir ajudar, apoiar e curar cada vez mais aos necessitados e carentes. O curador é um doador. O necessitado está em falta. Ele precisa receber para se curar. Não se consegue falar de curador sem lembrar do nome de Jesus Cristo. Então, é possível concluir muitos aspectos de cura e curador quando se estudam textos sagrados com frases, pensamentos e ações do próprio Jesus Cristo. Um aspecto muito importante que nós queremos enfatizar é que a cura
está dentro de cada um de nós. E isto Jesus repetia frequentemente. Se não, vejamos. Somos obrigados a entender que, embora o papel do curador é efetivo e por demais importante, a cura tem que acontecer de dentro para fora. O curador tem que despertar o Deus que mora, o eu divino, dentro do necessitado. Não que o Deus esteja dormindo, mas se o necessitado ignorar esse Deus presente e cheio de poder que está dentro dele, mais próximo que sua própria respiração, isto não vai permitir a cura. Lembrando, as doenças são causadas antes na mente e depois no corpo. Logo, a cura tem que ser em sua quase totalidade antes como cura mental. O curador, ele desperta a fé do necessitado e o milagre de cura tem que acontecer. Como dizia Jesus, não fui eu quem te curou, foi a tua fé na crença desta verdade de cura que fez esta cura acontecer. Jesus também dizia, quando pediu cura, você acha que eu posso mesmo te curar? Os apóstolos repetiam também, Senhor, aumenta-nos a fé. Cegos, aleijados, paralíticos, endemoniados, carentes, desesperados, doentes graves. Para cada um que conseguia a cura, Jesus repetia, a tua fé te curou. É o crer, a crença que ele, Jesus, podia curar, que fazia a cura acontecer. Mais de 2000 anos atrás, isto não mudou e ainda é a grande verdade, o grande segredo da cura acontecer. O curador é o catalisador, pois toda a cura já está criada pelo reino espiritual. Toda a cura, vou repetir, já está criada pelo reino espiritual. Nós já dissemos e repetimos aqui várias vezes. O reino espiritual é o criador de tudo e de todas as coisas. Então, a cura de todas as doenças já está criada. O reino espiritual não ficou devendo cura nenhuma. Todas as curas já estão criadas, que é o Criador de tudo, do céu e da terra, e de todas estas curas. Então, cada cura já mora dentro do necessitado. O curador abre a porta e faz a cura sair para fora e se manifestar plenamente. O necessitado não paga nada pela cura recebida. A cura não se compra. Ela é de graça, da graça de Deus. O necessitado não paga nada pela cura recebida. O curador nada cobra pela cura conseguida ao carente. O novo curado agora deve a Deus pela cura recebida. O curador apenas exerce o poder de cura que é de Deus e não pertence a ele. O curador está no papel de Deus. Ele exerce a manifestação de Deus. Não precisa de pagamento nem de agradecimento. O curador nunca nega ajuda. Há um pedido de ajuda. O curador não se cansa. Ele é incansável na sua missão de curador. O curador está sempre pronto como enviado e representante de Deus. O curador está sempre pronto como enviado e representante de Deus. Entenderam nessa nossa palestra como pode ser o significado da palavra cura e o que significa o curador, que antes tem que ser um curado.
Ele tem que ser um curado total, integral, para depois se tornar um curador. Nós recebemos também algumas perguntas, algumas mensagens nós falamos sobre cura física, mental, espiritual, emocional, afetiva, social e financeira. Muitas pessoas indagam qual é a ótica espiritual da saúde financeira, né? Onde entra o dinheiro no reino espiritual, né? Então vejam vocês, a provisão de todas as suas necessidades nessa jornada terrestre está nos planos de Deus. A abundância daquilo do que você precisa para essa jornada na Terra está nos planos de Deus, né? Suas necessidades básicas, essenciais. Moradia, vestuário, né? Alimentação, educação, assistência médica, assistência espiritual, lazer, descanso. Tudo isso faz parte dos planos de Deus para cada ser humano. Então, vejam vocês, saúde financeira significa receita maior que despesa. Ou, inversamente, saúde financeira significa despesa menor que receita. Então, se isso acontece, a sua saúde financeira vai muito bem. Se há um equilíbrio entre aquilo que você ganha e aquilo que você gasta, você está num equilíbrio financeiro, né? Mas, se você gasta muito mais do que recebe, você está com doença financeira. E você precisa de cura financeira. Muito bem. Nós vamos falar nas próximas jornadas sobre cada uma das curas, física, mental, até espiritual, emocional, afetiva, social e financeira. Mas o nosso tempo já se esgotou aqui na Rádio Mundial. Se vocês quiserem avançar no conhecimento espiritual, acessem o nosso site www.medicinaespiritual.com.br. Se vocês quiserem conhecer o nosso trabalho como médico, acessem também um outro site, é Rui com Y Mercúrio, né? www.ruicomymercurio.com.br. Nós estamos completamente à disposição de nossos ouvintes para consultas, palestras, cursos, conferências sobre cura pela medicina espiritual. Agradecemos toda essa atenção recebida. Tenham todos uma boa noite e tenham muita saúde.